Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje a gente vai continuar aqui lendo o Diário de Anne Frank, né? Com a devida permissão, né? Claro. E vocês vão se lembrar que no vídeo anterior, Anne estava fazendo uma descrição do local, né? De como que era o anexo secreto, quem estava lá, o que estava acontecendo, como é que eles chegaram, o que eles fizeram ali naquele primeiro dia. E no vídeo de hoje a gente vai ler o registro dela do dia seguinte. Então já deixa o like aí no canal, se inscreve para continuar acompanhando. E vamos direto aqui para a leitura. Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kitty, acho que deixei você chateada com minha longa descrição da casa, mas ainda penso que você deveria saber onde fomos parar. Como eu vim parar aqui, é algo que você saberá em minhas próximas cartas. Mas antes de tudo, deixa eu continuar minha história, porque, como você sabe, ainda não terminei. Depois de chegarmos a casa no Prinsengracht 2003, Miep nos levou rapidamente pelo corredor comprido e pela escada de madeira até o próximo andar e o anexo. Ela fechou a porta atrás de nós, deixando-nos sozinhos. Margot havia chegado muito antes de bicicleta e estava esperando. Nossa sala e todos os outros cômodos estavam tão cheios de coisas que não consigo encontrar palavras para descrever. Todas as caixas de papelão que haviam sido mandadas para o escritório nos últimos meses estavam empilhadas no chão e nas camas. O cômodo pequeno estava cheio de lençóis e toalhas até o teto. Se quiséssemos dormir em camas decentes naquela noite, teríamos de começar imediatamente a arrumar a bagunça. Mamãe e Margot não conseguiam mover um único músculo. Deitaram nos colchões puros, cansadas, arrasadas e não sei mais o que. Mas papai e eu, os dois faxineiros da família, começamos logo. Aí, ó. Durante o dia inteiro tiramos as coisas das caixas, enchemos os armários, martelamos pregos e arrumamos a bagunça até cairmos exaustos à noite em nossas camas limpas. Não comemos uma refeição quente naquele dia, mas não nos importamos. Mamãe e Margot estavam cansadas demais para comer e papai e eu estávamos muito ocupados. Na terça de manhã, começamos onde havíamos parado na noite anterior. Bep e Miep foram fazer compras com nossos cupons de racionamento. Papai preparou as cortinas de blackout, nós lavamos o chão da cozinha e mais uma vez trabalhamos do nascer do sol até o anoitecer. Até quarta-feira não tive chance de pensar na enorme mudança em minha vida. Então, pela primeira vez desde nossa chegada ao anexo secreto, consegui encontrar um momento para contar tudo a você e me dar conta do que havia acontecido comigo e do que estava prestes a acontecer. Próximo registro dela já é do sábado, dia seguinte, 11 de julho de 1942. Querida Kitty, papai, mamãe e Margot ainda não conseguiram se acostumar ao barulho do relógio da Westertoren, que bate a cada 15 minutos. Eu acho muito, né? Caramba, de hora em hora tá bom, gente. Eu não. Gostei desde o início. Parece muito tranquilizador, sobretudo à noite. Ela deve estar sendo irônica, não é possível. Sem dúvida você quer saber o que acho de estar escondida. Bom, só posso dizer que ainda não sei direito. Acho que nunca me sentirei vontade nesta casa, mas isso não significa que eu a odeie. É como estar de férias em alguma pensão estranha. Consigo imaginar. Bem superficialmente, é claro, né? Mas faz sentido. É um modo meio diferente de encarar a vida num esconderijo, mas é assim que as coisas são. O anexo é um lugar ideal para se esconder. Pode ser úmido e torto, mas provavelmente não há esconderijo mais confiável em Amsterdã, nem em toda a Holanda. Até agora, nosso quarto com suas paredes brancas estava muito nu. Graças a papai, que tinha trazido antes toda a minha coleção de cartões postais e pôsteres de estrelas de cinema, e graças também a um pincel e um pote de cola, pude cobrir as paredes com gravuras. Ficou muito mais alegre. Quando os Van Damme, eu não sei ainda como é que pronuncia, me desculpe. Quando eles chegarem, poderemos fazer prateleiras e outras utilidades com a madeira empilhada no sótão. Margot e mamãe se recuperaram um pouco. Ontem mamãe se sentiu bem e fez uma sopa de ervilhas pela primeira vez, mas desceu para conversar e esqueceu a sopa. As ervilhas queimaram até ficarem pretas e por mais que raspássemos não conseguimos retirá-las da panela. Tadinha. Ontem à noite nós 4 descemos ao escritório particular e ouvimos a Inglaterra pelo rádio. Fiquei tão apavorada com a possibilidade de alguém escutar que literalmente implorei a papai que me levasse de novo para cima. Mamãe compreendeu minha ansiedade e me acompanhou. Não importa o que façamos. Temos muito medo de que os vizinhos possam nos ver ou ouvir.
Desde o primeiro dia, começamos imediatamente a costurar cortinas. Deve ser uma ansiedade foda, né? Muito complicada essa situação. Na verdade, mal dá para chamar de cortina, já que não passam de retalhos de pano, variando grandemente em forma, qualidade e padrão. Não passam de retalhos de pano que papai e eu costuramos de qualquer jeito, com dedos desacostumados. Aquelas obras de arte foram colocadas nas janelas. Obras de arte. Foram colocadas nas janelas, onde vão ficar até que possamos sair do esconderijo. O prédio à nossa direita é uma filial da companhia Keg, uma empresa de Zandão. E à esquerda fica uma fábrica de móveis. Embora as pessoas que trabalham lá não permaneçam à noite, qualquer barulho que a gente faça pode atravessar as paredes. Proibimos Margot de tossir à noite. Credo, caramba. Apesar de seu forte resfriado, estamos lhe dando grandes doses de codeína. Estou ansiosa pela chegada dos Van Damme, marcada para terça-feira. Vai ser muito mais divertido e o lugar também não vai ficar tão silencioso. Você sabe, é o silêncio que me deixa tão nervosa nos fins de tarde e à noite, e eu daria tudo para uma das pessoas que nos ajudam dormir aqui. Deve ser muito solitário, realmente. Na verdade, não é tão ruim, pois podemos cozinhar e ouvir o rádio no escritório de papai. O Sr. Cleman e Miep e Bep vos cuido também nos ajudaram demais. Já enlatamos montes de ruibarbo, morangos e cerejas, de modo que, por enquanto, duvido que fiquemos sem ter o que fazer. Também temos um suprimento de material de leitura e vamos comprar um monte de jogos. Legal, legal. Claro que não podemos olhar pela janela nem sair. E temos de ficar quietos para que as pessoas lá embaixo não nos ouçam. Ontem ficamos com as mãos ocupadas. Tivemos de descaroçar 2 caixotes de cereja para o Sr. Kugler enlatar. Vamos usar os caixotes vazios para fazer estantes de livros. Alguém está me chamando. Assinado, Suane. E aí, fim do registro. E aí ela acrescentou um comentário em setembro, né? Ela diz: não poder sair me deixa mais chateada do que posso dizer. E me sinto aterrorizada com a possibilidade de o nosso esconderijo ser descoberto e sermos mortos a tiros. É claro, essa é uma perspectiva muito desalentadora. Demais, né? Total. Caramba. E aí, no dia seguinte também, domingo, 12 de julho de 1942, diz Anne Frank. Nesse último mês, todos foram muito gentis comigo por causa do meu aniversário. E mesmo assim, me sinto a cada dia me afastando mais e mais de mamãe e Margot. Trabalhei duro hoje e elas me elogiaram, mas começaram a pegar no meu pé de novo 5 minutos depois. Dá pra ver facilmente a diferença entre o modo como tratam Margot e o modo como me tratam. Por exemplo, Margot quebrou o aspirador de pó e por causa disso ficamos sem luz o resto do dia. Mamãe disse: bom, Margot, dá pra ver que você não está acostumada a trabalhar. Do contrário, não puxaria a tomada pelo fio. Margot respondeu alguma coisa e ficou por isso mesmo. Mas hoje à tarde, quando eu quis escrever umas coisas na lista de compras de mamãe, porque a letra dela é difícil de entender, ela não deixou. Brigou comigo de novo e toda a família terminou se envolvendo. Tretas. Eu não me adapto a eles e senti isso claramente nas últimas semanas. Eles são muito sentimentais juntos, mas prefiro ser sentimental sozinha. Estão sempre comentando que as coisas vão muito bem entre nós e que nos damos muito bem, mas não pensam um segundo no fato de que eu não me sinto assim. Papai é o único que sempre me compreende, embora geralmente fique do lado de mamãe e Margot. Outra coisa que não suporto é quando falam de mim na frente de gente de fora, contando que chorei ou que estou me comportando de modo sensível. Isso é um horror. E às vezes falam de Mortige e eu não aguento. Mortige é o meu ponto fraco. Sinto falta dela cada minuto do dia e ninguém sabe quantas vezes penso nela. Sempre que penso, meus olhos se enchem de lágrimas. Mortige é tão doce e eu a amo tanto que vivo sonhando que ela vai voltar para nós. Para quem não lembra aí, Mortige é o gatinho, né? Que eles tinham e acabou ficando para trás. Foi deixado para algum vizinho cuidar. Continuando. Tenho muitos sonhos, mas a realidade é que precisamos ficar aqui até o fim da guerra. Nem podemos ir lá fora, e as únicas visitas que podemos receber são Miep, seu marido Jean, Bep Voscuidio, o Sr. Voscuidio, o Sr. Kugler, o Sr. Cleman e a Sra. Cleman, se bem que ela não veio porque acha muito perigoso. E aí outro comentário que ela acrescentou mais tarde, né, em setembro, ela diz o seguinte:
Papai é sempre tão bom. Ele me entende perfeitamente e eu gostaria que algum dia pudéssemos falar de coração para coração sem que eu caia logo no choro. Mas acho que isso tem a ver com a minha idade. Eu gostaria de passar todo o tempo escrevendo, mas isso provavelmente acabaria sendo monótono. Até agora, só contei meus pensamentos ao meu diário. Ainda não consegui escrever esquetes engraçados que mais tarde pudesse ler em voz alta. No futuro, vou dedicar menos tempo ao sentimentalismo e mais tempo à realidade. Tá bom, ok. Uau! E aí ela ficou... O último registro aqui tinha sido 12 de julho. Ela passou mais de um mês sem escrever. Querida Kitty, abandonei você durante o mês inteiro, mas aconteceram tão poucas coisas que não encontro nem mesmo um caso por dia que vale a pena relatar. Os Van Damme chegaram no dia 13 de julho. Achávamos que eles vinham no dia 14, mas entre os dias 13 e 16, os alemães mandaram convocações para tudo quanto é lado, causando muita preocupação. Por isso eles acharam que seria mais seguro sair um dia antes do que um dia tarde demais. Justo, sensatos. Peter Van Damme chegou às 9h30 da manhã, enquanto ainda estávamos tomando café. Peter vai fazer 16 anos, é um garoto tímido e sem graça, tadinho, cuja companhia não vai fazer muita diferença. O senhor e a senhora, não era esse Peter que ela dizia que amava? Aqui, ó, ela falou. Mamãe, isso foi no dia... Que dia? 1º de julho. Olha o que ela diz. Mamãe está sempre me perguntando com quem vou me casar quando eu crescer, mas aposto que ela nunca vai adivinhar que é com Peter. Peter, não sei. Com Peter ou é outro Peter? Ela nunca vai adivinhar que é com Peter porque eu mesma tirei essa ideia da cabeça dela rapidamente. Amo Peter como jamais amei alguém. E digo a mim mesma que ele só sai com todas aquelas outras garotas pra esconder o que sente por mim. Talvez pense que... Bom, a não ser que seja outro Peter. Mas tá bom, vamos lá. Continuando. O senhor e a senhora Van Damme chegaram meia hora depois. Para nossa diversão, a senhora Van Damme vinha carregando uma caixa de chapéu com um grande pinico dentro. Pois é, não me sinto em casa sem meu urinal, exclamou ela. E aquele foi o primeiro item a encontrar um lugar permanente sob o divã. Em vez de um pinico, o Sr. Van Damme carregava debaixo do braço uma mesinha dobrável de chá. Desde o início fizemos as refeições juntos e depois de 3 dias era como se nós 7 tivéssemos virado uma grande família. E agora a música da grande família está na sua cabeça. Naturalmente, os Van Damme tinham muito a dizer sobre a semana que havíamos passado longe da civilização. Estávamos especialmente interessados no que aconteceu com o nosso apartamento e com o Sr. Goldschmidt. O Sr. Van Damme contou. Diz ele, na segunda-feira às 9 da manhã, o Sr. Goldschmidt era o solteirão de 30 anos que morava lá com eles, né? Que alugava um apartamento. Diz ele, na segunda-feira às 9 da manhã, o Sr. Goldschmidt telefonou e perguntou se eu poderia ir lá. Fui imediatamente e o encontrei muito perturbado. Ele me mostrou um bilhete que a família Frank deixou. Conforme as instruções, ele planejava levar a gata para os vizinhos. E concordei que era uma boa ideia. Ele tinha medo de que a casa sofresse buscas, por isso revirou todos os cômodos, ajeitando tudo e limpando os restos do café da manhã. De repente, vi um bloco de anotações na mesa do Sr. Frank com o endereço em Maastricht. Mesmo sabendo que o Sr. Frank deixou aquilo de propósito, fingi ficar surpresa e horrorizada e implorei que o Sr. Goldschmidt queimasse aquele pedaço de papel. Jurei que não sabia de nada a respeito do desaparecimento de vocês, mas aquele bilhete me deu uma ideia. Sr. Goldschmidt, eu disse, aposto que sei de quem é aquele endereço. Há uns 6 meses, um oficial de alto escalão veio ao escritório. Parece que ele e o Sr. Frank cresceram juntos. Ele prometeu ajudar o Sr. Frank se fosse necessário. Pelo que me lembro, ele estava com uma guarnição em Maastricht. Acho que esse oficial manteve a palavra e está planejando de algum modo ajudá-los a atravessar a fronteira para a Bélgica. E em seguida... para a Suíça. Não há perigo em contar isso a qualquer amigo dos Frank que os venha procurar. Claro que você não precisa mencionar a parte sobre Maastricht. Meteu louco. E depois disso eu saí. Essa é a história que a maioria dos amigos de vocês ficou sabendo, porque mais tarde eu ouvi ela sendo contada por várias outras pessoas. O melhor jeito de você espalhar uma fofoca é pedindo para ninguém contar, né? Achamos engraçadíssimos, porém rimos ainda mais quando o Sr. Van Damme contou... Aqui já é Anne Frank falando de novo, né? Achamos engraçadíssimos, porém rimos ainda mais quando o Sr. Van Damme contou que algumas pessoas têm imaginação fértil. Por exemplo, as pessoas de uma família que morava em nosso quarteirão disseram ter visto nós 4 saindo de bicicleta de manhã cedo.
E outra mulher tinha a certeza absoluta de que tínhamos sido colocados em algum tipo de veículo militar no meio da noite. Sensacional. Assinado, sua Anne. Sexta-feira, 21 de agosto. Passou mais alguns dias aí, né? Querida Kitty, agora nosso anexo secreto tornou-se realmente secreto. Como tantas casas estão sendo revistadas em busca de bicicletas escondidas, o Sr. Kugler achou que seria melhor construirmos uma estante de livros na frente da entrada do nosso esconderijo. O Sr. Voscúdio fez o trabalho de carpintaria. Entre parênteses, o Sr. Voscúdio ficou sabendo que nós 7 estamos escondidos. Ele tem ajudado. Ele tem ajudado muito. Fecha parênteses. Agora, sempre que queremos descer, temos de nos abaixar e depois saltar. Nos 3 primeiros dias, estávamos todos com galos na testa de tanto bater a cabeça no portal. Tadinha. Depois, Peter acolchoou, pregando no batente uma toalha cheia de serragem. Veremos se ajuda. Espero que sim. Não estou fazendo muito trabalho de escola. Me dei férias até setembro. É quando o papai quer recomeçar a me dar aulas, mas primeiro teremos de comprar todos os livros. Há pouca mudança em nossa vida aqui. O cabelo de Peter foi lavado hoje, mas isso não é nada demais. O Sr. Van Damme e eu estamos sempre nos desentendendo. Mamãe sempre me trata como um bebê, o que eu não consigo suportar. Quanto ao resto, as coisas vão melhorando. Não acho que Peter esteja ficando melhor. Ele é um garoto antipático que fica na cama o dia inteiro somente se levantando para fazer um pouco de trabalho de carpintaria antes de voltar a dormir. Que idiota! Calma, Anne, pelo amor de Deus. Mamãe me deu outro de seus sermões horrorosos hoje de manhã. Nós temos uma visão oposta com relação a tudo. Papai é um doce. Ele pode ficar furioso comigo, mas isso nunca demora mais do que 5 minutos. Padrão, né? Padrão. Está fazendo um dia lindo lá fora, bonito e quente, e apesar de tudo, nós aproveitamos ao máximo o clima, deitando-nos na cama dobrável no sótão. Assinado, sua Anne. E aí ela tem mais um comentário aqui acrescentado posteriormente. O Sr. Van Damme tem sido gentilíssimo comigo ultimamente. Eu não disse nada, mas estou aproveitando enquanto dura. Ok. E aí o próximo registro. Quarta-feira, 2 de setembro. Passou mais alguns dias aí, né? Realmente. Querida Kitty, o senhor e a senhora Van Damme tiveram uma briga terrível. Eu nunca tinha visto nada igual, já que papai e mamãe nem sonhariam em gritar um com o outro daquele jeito. A discussão se baseou em uma coisa tão boba que nem merecia que se gastasse uma só palavra. Bom, cada qual com suas manias. Claro que é muito difícil para Peter, que fica no meio dos dois, mas ninguém o leva a sério, pois ele é hipersensível e preguiçoso. Ontem ele quase morreu de preocupação porque sua língua estava azul e não rosa. Esse raro fenômeno desapareceu tão rapidamente quanto veio. Hoje ele está andando com um cachecol grosso porque está com torcicolo. Sua Alteza também vem reclamando de lumbago. Lumbago? O que é lumbago? Lumbago é um termo utilizado por algumas pessoas ou profissionais da saúde para descrever a dor na região lombar. Embora outros termos mais utilizados para mencionar esse sintoma sejam dor lombar ou lombalgia. Seria melhor, né? Dor na lombar. Mas tá bom, Sua Alteza está com lumbago aí, né? Além disso, ela continua aqui, ó. Dores no coração, nos rins e nos pulmões também aparecem sempre. Ele é tipo um hipocondríaco. Essa é a palavra certa, né? Mamãe e senhora Van Damme não estão se dando muito bem. Há motivos suficientes para desentendimento. Só para dar um exemplo, a senhora Van Damme tirou todos os seus lençóis menos 3 do nosso armário comunitário de roupa de cama. Ela está achando que os de mamãe podem ser usados pelas duas famílias. Vai ter uma grande surpresa quando descobrir que mamãe seguiu seu exemplo. Além disso, a senhora Van Damme ficou chateada porque estamos usando a sua louça e não a nossa. Ela ainda está tentando descobrir o que fizemos com nossos pratos, mas eles estão muito mais perto do que ela pensa, já que foram guardados no sótão, em caixas de papelão, por trás de uma pilha de material de publicidade de Opecta. Da Opecta. Enquanto estivermos escondidos, os pratos vão ficar fora do alcance dela. Como vivo provocando acidentes, isso é o melhor. Ontem quebrei uma das tigelas de sopa da senhora Van Damme. Exclamou ela irritada. Você não consegue ser mais cuidadosa? Essa era a minha última. Por favor, tenha em mente, Kitty, que as duas senhoras falam um holandês abominável. Não ouso comentar sobre os cavalheiros, eles seriam muito insultados. Ou seja, pior ainda que o delas. Se você ouvisse as tentativas ridículas, morreria de rir. Nós desistimos de apontar os erros, já que corrigir não adianta nada.
Sempre que eu citar mamãe ou a senhora Van Damme, eu vou escrever corretamente em vez de tentar repetir seu modo de falar. Ela está se referindo ao diário aqui, né? Quando ela for transcrever alguma conversa ou sei lá o que. Mas ela vai escrever corretamente em vez de tentar imitar os erros delas, né? Continuando, na semana passada, houve uma breve interrupção em nossa rotina monótona. O causador foi Peter, e um bom livro sobre mulheres. Eu deveria explicar que Margot e Peter têm permissão de ler quase todos os livros que o Sr. Clement nos empresta, mas os adultos preferiram guardar esse livro específico para eles mesmos. Isso atraiu imediatamente a curiosidade de Peter. Que fruto proibido o livro conteria? Ele foi apanhá-lo quando sua mãe estava conversando lá embaixo e levou-o para o sótão. Durante 2 dias, tudo esteve tranquilo. A senhora Van Damme sabia o que ele estava fazendo, mas ficou calada, até que o Sr. Van Damme descobriu. Ele deu uma bronca, pegou de volta o livro e achou que o problema estava resolvido. Mas não tinha levado em conta a curiosidade do filho. Peter, nem um pouco abalado com a reação rápida do pai, começou a pensar em como leria o restante daquele livro interessantíssimo. Enquanto isso, a senhora Van Damme perguntou a opinião de mamãe. Mamãe achava que aquele livro específico não era adequado para Margot, mas não via problema em deixar que ela lesse a maioria dos outros livros. A senhora vê, senhora Van Damme, dizendo aí mamãe, né? Há uma grande diferença entre Margot e Peter. Para começar, Margot é uma moça, e as moças são sempre mais maduras do que os rapazes. É bem verdade, dependendo aí da idade, né? Além disso, ela já leu muitos livros sérios e não precisa procurar os que não são mais proibidos. De mais a mais, Margot é muito mais sensível e intelectualmente avançada por causa dos 4 anos de estudo em uma escola excelente, disse mamãe. A senhora Van Damme concordou com ela, mas achava errado por uma questão de princípios deixar os jovens lerem livros escritos para adultos. Enquanto isso, Peter esperava o momento em que ninguém estivesse interessado nele ou no livro. Às 7h30 da noite, quando toda a família estava ouvindo o rádio no escritório particular, ele pegou seu tesouro e levou de novo para o sótão. Ele deveria estar de volta às 8h30, mas estava tão envolvido no livro que perdeu a hora. Quando descia a escada, seu pai entrou na sala. A cena que se seguiu não foi uma surpresa. Depois de um tapa e um empurrão, o pai arrancou o livro das mãos de Peter. O livro foi parar na mesa e Peter foi para o sótão. A parte da violência eu não concordo, obviamente, né? Mas sigando. As coisas estavam nesse pé quando chegou a hora de comer. Peter ficou lá em cima, ninguém pensou nele por um segundo. Ele iria para a cama sem jantar. Isso também é maldade, tá? Continuamos a comer, conversando alegremente, quando de súbito ouvimos um assobio cortante. Largamos os garfos e nos entreolhamos com um choque claramente visível nos rostos. E então ouvimos a voz de Peter através da chaminé. Eu não vou descer! O Sr. Van Damme deu um pulo, deixando o guardanapo cair no chão, e gritou com sangue subindo pelo rosto. Pra mim, chega! Papai, com medo do que pudesse acontecer, agarrou pelo braço e os 2 homens foram para o sótão. Depois de muita luta e muitos chutes, caramba, Peter terminou em seu quarto com a porta trancada e nós continuamos a comer. Meu Deus, quanta violência. A senhora Van Damme queria guardar um pedaço de pão para o filhinho querido, mas o Sr. Van Damme foi inflexível. Se ele não se desculpar nesse minuto, vai ter de dormir no sótão. Nós protestamos, dizendo que ficar sem jantar já era punição suficiente. E se Peter pegasse uma gripe? Não poderíamos chamar um médico. Peter não se desculpou e voltou para o sótão. O Sr. Van Damme decidiu deixar para lá, mas na manhã seguinte notou que Peter dormiu na cama. Às 7, Peter subiu de novo para o sótão, mas foi persuadido a descer quando o papai disse algumas palavras amáveis para ele. Depois de 3 dias de olhares mal encarados e silêncio teimoso, tudo voltou ao normal. Ah, que bonitinho, isso que é família. Assinado, sua Anne. Segunda-feira, 21 de setembro de 1942. Querida Kitty, hoje vou contar as notícias gerais daqui no anexo. Montar um abajur acima do meu sofá-cama para que, no futuro, quando eu ouvir o barulho das armas diminuindo, eu possa puxar uma cordinha e acender a luz. Não posso usá-lo agora porque estamos mantendo a janela um pouquinho aberta de dia e de noite. Melhor que nada, eu acho. Os membros masculinos do clã Van Damme construíram um armário de comida muito bom, com portas de verdade.
Até então, esse armário glorioso ficava no quarto de Peter, mas em nome do ar puro, foi transferido para o sótão. No lugar dele, há agora uma prateleira. Aconselhei Peter a colocar sua mesa sob a prateleira e pendurar seu armário onde a mesa está agora. Isso pode tornar seu pequeno cubículo mais confortável. Se bem que eu não gostaria de dormir lá, é claro. Não? A senhora Van Damme é insuportável. Vive brigando comigo porque falo sem parar quando estou lá em cima. Eu simplesmente deixo as palavras saírem de minha boca. Agora, a madame tem um novo truque na manga. Tentar não lavar os potes e as panelas. Se há um pouquinho de comida no fundo da panela, ela deixa estragando em vez de guardar numa tigela de vidro. Clássico, né? Isso aí acontece em literalmente todas as famílias. Não é novidade. E então, de tarde, quando Margot fica encarregada de lavar todos os potes e panelas, a madame exclama: "Ah, pobre Margot, você está trabalhando muito." Canalha! De vez em quando, o Sr. Clayman traz uns livros escritos para garotas da minha idade. Estou entusiasmada com a série Júpiter. Gostei demais de todos os livros de Sissivan Maxwell. Já li 4 vezes esse livro aí que eu não vou ler, sinto muito. E as situações ridículas ainda me fazem rir. Atualmente, papai e eu estamos trabalhando em nossa árvore genealógica e ele me conta alguma coisa sobre cada pessoa. Comecei meus trabalhos escolares. Estou dando duro com o francês, enfiando na cabeça 5 verbos irregulares por dia. Mas esqueci muita coisa que havia aprendido na escola. Peter voltou a estudar inglês, com muita relutância. Alguns livros didáticos acabaram de chegar e eu trouxe de casa um grande suprimento de cadernos. Lápis, borrachas e etiquetas. Pim, que é como chamamos papai, quer que eu ajude nas aulas de holandês. Estou perfeitamente disposta a lhe ensinar em troca de sua ajuda no francês e em outras matérias, mas ele comete os erros mais incríveis. Às vezes escuto as transmissões radiofônicas holandesas de Londres. O príncipe Bernhard anunciou recentemente que a princesa Juliana está esperando um bebê para janeiro, o que acho maravilhoso. Aqui ninguém entende porque tem um interesse tão grande pela família real. Eu também não entendo porque qualquer pessoa tem interesse pela família real, não só você. Uma noite dessas fiquei na Berlinda e todos concluíram que eu era uma ignorante. Por causa disso, me lancei ao trabalho escolar no dia seguinte, pois não quero continuar no primeiro ano da escola quando tiver com 14 ou 15 anos. Cara, ela tinha 13 anos quando escreveu isso aqui tudo, porque ela é muito articulada, ela é muito desenvolvida na linguagem, né? Ela não escreve como uma criança. Também discutiram o fato de que não estou autorizado a ler quase nada. No momento, a mamãe está lendo alguns livros aí que eu não vou nem tentar pronunciar. E é claro que não tenho permissão de ler esses livros aí, mas Margot tem. Antes, tenho de estar mais desenvolvida intelectualmente, como a minha irmã genial. Ela é muito irônica, cara. Em seguida, falaram da minha ignorância em filosofia, psicologia e fisiologia. Imediatamente procurei essas palavras enormes no dicionário. É verdade que não sei nada desses assuntos, mas talvez eu fique mais inteligente no ano que vem. Cheguei à conclusão chocante de que só tenho um vestido de mangas compridas e 3 cardigans para usar no inverno. Papai me deixou tricotar um suéter de lã branca. O ponto não é muito bonito, mas vai ficar quente e é isso que interessa. Algumas de nossas roupas ficaram com amigos, mas infelizmente só poderemos pegá-las depois da guerra. Desde que continuem lá, é claro, né? Eu tinha acabado de escrever uma coisa sobre a senhora Van Damme quando ela entrou na sala. Fechei o caderno rapidamente. Oi, Anne, posso dar uma olhadinha? Não, senhora. Então deixa eu ver só a última página. Não, nem mesmo a última página. Claro que quase desmaiei, porque aquela página em particular fazia uma descrição da senhora Van Damme bem pouco elogiosa. Todo dia acontece alguma coisa, mas estou cansada e com preguiça demais para escrever tudo. Assinado, sua Anne. Sexta-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kitty, papai tem um amigo, um velho de 70 e poucos anos chamado Sr. Dreher, que é doente, pobre e surdo como um poste. Ao seu lado, como um apêndice inútil, está sempre a esposa, 27 anos mais nova e igualmente pobre, cujos braços e pernas vivem cheios de braceletes e anéis falsos e verdadeiros.
sobras de dias mais próximos. Esse Sr. Dreher já causou grandes aborrecimentos a papai, e sempre admirei a paciência de santo com que ele atendia o velho patético pelo telefone. Quando ainda morávamos em casa, mamãe costumava aconselhá-lo a colocar um gramofone na frente do aparelho, como um disco que repetisse a cada 3 minutos. Sim, Sr. Dreher. Não, Sr. Dreher. Já que, de qualquer modo, o velho nunca compreendia uma palavra das respostas de papai. Hoje o Sr. Dreher telefonou para o escritório e pediu que o Sr. Kugler fosse vê-lo. O Sr. Kugler não estava disposto e disse que mandaria Miep, mas Miep cancelou o encontro. A Sra. Dreher ligou para o escritório 3 vezes, mas como Miep supostamente estaria fora durante toda a tarde, ela teve de imitar a voz de Bep. Lá embaixo... Miep é uma mulher, né? Então tem que fazer uma voz grossa. Lá embaixo, no escritório e no anexo, todos rimos muito. Agora, a cada vez que o telefone toca, a Bep brinca. É a Sra. Dreher! E Miep acaba rindo, de modo que a pessoa do outro lado é recebida com um risinho sem educação. Dá pra imaginar? Esse deve ser o melhor escritório do mundo. Os chefes e as secretárias se divertem muito. Em algumas noites, vou até os aposentos dos Van Damme para um bate-papo. Nós comemos biscoitos naftalina, biscoitinhos de melado que foram guardados no armário à prova de traças, e nos distraímos. Há pouco tempo, a conversa foi sobre Peter. Eu disse que ele costuma me dar tapinhas na bochecha e eu não gosto disso. Eles me perguntaram, com um jeito tipicamente adulto, se eu nem mesmo poderia aprender a amar Peter como um irmão, já que ele me amava como uma irmã. Ah, não! Eu disse, mas o que estava pensando era... Imagine! Eu acrescentei que Peter é meio rígido, talvez por causa da timidez. Garotos que não têm o costume de estar perto de garotas são assim. Então definitivamente esse Peter não é o mesmo Peter que ela estava se referindo anteriormente. Devo dizer que o comitê do anexo, a seção dos homens, é muito criativo. Ouça o esquema que eles imaginaram para mandar uma mensagem ao Sr. Brox, um representante de vendas da companhia Opecta e amigo que havia escondido algumas coisas para nós. Eles vão datilografar uma carta para o dono de uma loja no sul da Zelândia, que indiretamente é cliente da Opecta, pedindo que ele preencha um formulário e mande de volta no envelope já endereçado que irá junto. O próprio papai escreverá o endereço no envelope. Assim que a carta voltar da Zelândia, o formulário poderá ser retirado e poderá ser posta no envelope uma mensagem escrita à mão, confirmando que papai está vivo. Assim o Sr. Brox lerá a carta sem suspeitar de nada. Eles escolheram a província da Zelândia porque fica perto da Bélgica. Uma carta pode ser passada facilmente pela fronteira, entre parênteses. E porque ninguém pode viajar para lá sem permissão especial. Um vendedor comum como o Sr. Brox nunca teria permissão. Ontem, papai aprontou outra. Grog de sono, foi cambaleando para a cama. Seus pés estavam frios, por isso emprestei minhas meias de dormir. 5 minutos depois, ele as jogou no chão. Em seguida, puxou os cobertores sobre a cabeça, porque a luz o incomodava. A lâmpada foi apagada, e ele tirou a cabeça debaixo das cobertas, rindo. Foi tudo muito engraçado. Começamos a conversar sobre o fato de Peter dizer que Margot é uma grossura sem tamanho. De repente, ouvimos a voz de papai vindo das profundezas. Você quer dizer que ela tem uma bunda grande? Moshi, a gata, está ficando mais gentil comigo com o passar do tempo, mas ainda tenho um pouco de medo dela. Vocês têm uma gata agora? Você não falou isso, Annie. Assinado, sua Annie. Domingo, 27 de setembro de 1942. Querida Kitty, hoje, mamãe e eu tivemos uma discussão, digamos assim. Mas a parte chata foi que eu caí no choro. Não consigo evitar. Papai é sempre tão bom comigo e, além disso, me entende muito melhor. Nessas horas, não suporto mamãe. É óbvio que sou uma estranha para ela. Ela nem sabe o que penso sobre as coisas mais simples. Estávamos falando das empregadas e sobre o fato de que hoje em dia devemos chamá-las de auxiliares domésticas. E hoje em dia é empregada, só que agora é devidamente regularizada, contratada, com direitos, com tudo mais que se deve pagar. Ela disse que quando a guerra terminar, será assim que elas vão querer ser chamadas. Eu não vejo nada desse jeito. Então ela comentou que eu falava com muita frequência sobre depois e que ajo como se fosse uma lady. Mesmo não sendo, mas não acho que construir castelos de areia no ar seja uma coisa tão terrível, desde que você não leve isso muito a sério. De qualquer modo, papai costuma me defender. Sem ele, eu não conseguiria ficar aqui. Também não me dou muito bem com Margot. Mesmo nossa família não tendo o mesmo tipo de brigas que eles têm lá em cima, não acho isso nada agradável. A personalidade de Margot
e a de mamãe são muito estranhas para mim. Compreendo minhas amigas melhor do que minha própria mãe. Não é o fim? Pela milésima vez, a senhora Van Damme está de cara feia. Ela é imprevisível e vem pegando cada vez mais coisas suas e trancando. É muito ruim que mamãe não pague cada número de desaparecimento dos Van Damme com o número de desaparecimento dos Frank. Certas pessoas, como os Van Damme, parecem ter um prazer especial não somente em criar os próprios filhos, mas também em ajudar os outros a criar os deles. Margot não precisa disso, já que é naturalmente boa, gentil e inteligente. A própria perfeição. Mas parece que minha maldade vale por nós duas. Mais ironia de Anne Frank. Mais de uma vez o ar se encheu com as críticas dos Van Damme e com minhas respostas irônicas. Papai e mamãe sempre me defendem ferozmente. Sem eles, eu aprontaria mais brigas com a minha pose habitual. Eles vivem dizendo que eu deveria falar menos, cuidar de minhas coisas e ser mais modesta, mas eu pareço ser destinado ao fracasso. Se papai não fosse tão paciente, há muito eu teria perdido a esperança de atender às expectativas bastante modestas de meus pais. Se me oferecem um pouco de legumes, eu rejeito e como batatas. Os Van Damme, especialmente a senhora Van Damme, não suportam ver como sou mimada. Vá, Anne, coma mais um pouco de legumes, diz ela. Não, senhora, obrigada, respondo. Já bastam as batatas. Legumes são bons para você, sua mãe também concorda comigo. Coma um pouco mais, insiste ela, até que papai intervém e defende meu direito de recusar uma comida da qual não gosto. E aí, a senhora Van Damme realmente sai do sério. Você deveria ter morado em nossa casa, onde as crianças foram criadas como deveriam ser. Acho que esta não é uma criação boa. Anne é muito mimada. Eu nunca deixaria isso acontecer. Se Anne fosse minha filha... E é assim que sempre começam e terminam suas tiradas. Se Anne fosse minha filha, graças a Deus não sou. Mas voltando ao tema de criação de filhos, ontem baixou um silêncio depois que a senhora Van Damme terminou seu pequeno discurso. E então papai respondeu. Acho que Anne é muito bem criada. Pelo menos aprendeu a não responder aos seus sermões intermináveis. Quanto ao assunto dos legumes, só posso dizer que é o roto falando do esfarrapado. Muito bem. A senhora Van Damme foi totalmente derrotada. O roto falando do esfarrapado se referia, claro, à própria madame, já que ela não tolera feijão ou qualquer tipo de verdura à noite, porque lhe dão gases. Mas eu poderia dizer a mesma coisa. Que idiota, você não acha? De qualquer modo, vamos esperar que ela pare de falar de mim. É muito engraçado ver como a senhora Van Damme fica vermelha tão depressa. Eu não fico, e isso no fundo a deixa chateadíssima. Assinado, sua Anne. Segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kitty, tive de parar ontem, mesmo estando longe de terminar. Morro de vontade de contar outras de nossas brigas, mas antes, gostaria de dizer isso. Acho estranho os adultos discutirem tão facilmente e com tanta frequência sobre coisas tão mesquinhas. Até agora eu achava que birra era uma coisa de criança que a gente supera quando crescia. Claro que algumas vezes há motivo para uma discussão de verdade, mas os bate-bocas que acontecem aqui não passam de teimosia. Anne Frank, você acabou de se tornar madura nesse aspecto. Eu deveria estar acostumado ao fato de essas discussões acontecerem todo dia, mas não me acostumo e nunca me acostumarei enquanto eu for o tema de quase todas as brigas. Eles se referem a isso como discussões em vez de brigas, mas os alemães não sabem a diferença. Eles criticam tudo a meu respeito, e quero dizer tudo mesmo. Meu comportamento, minha personalidade, meus modos, cada centímetro meu da cabeça aos pés e dos pés à cabeça é assunto para fofocas e debates. Palavras grosseiras e gritos são constantemente lançados sobre minha cabeça, mesmo eu não estando acostumado a isso. De acordo com os poderes constituídos, eu deveria rir e suportar, mas não consigo. Não tenho a intenção de receber os insultos de cabeça baixa. Vou mostrar a eles que Anne Frank não nasceu ontem. É isso aí, Anne Frank. Muito bem, muito bem. Eles vão cair sentados e perceber e fechar suas bocarras quando eu deixar claro que eles devem prestar atenção em seus modos em vez de nos meus. Como ousam agir assim? É simplesmente o cúmulo. Eu vivia pasma com essa grosseria. E principalmente com essa estupidez da senhora Van Damme, no caso. Mas assim que me acostumar à ideia, e isso não deve demorar muito, vou dar a eles uma dose do seu próprio remédio, e então eles vão mudar de tom. Será que eu sou tão mal educada, cabeça dura, teimosa, metida, burra e preguiçosa quanto os Van Damme dizem que sou? Claro que não. Sei que tenho meus defeitos, mas eles exageram. Se você soubesse, Kitty, como eu fervo por dentro quando eles me censuram e debocham de mim.
Não vai demorar muito até eu explodir de raiva. Mas chega disso. Já cansei você com minhas polêmicas e, no entanto, não consigo resistir a contar uma interessantíssima conversa que aconteceu no jantar. De alguma forma, tínhamos chegado ao assunto da extrema timidez de Pim, que é o pai dela. Sua modéstia é fato conhecido que nem mesmo a pessoa mais idiota sonharia em questionar. De repente, a senhora Van Damme, que tem necessidade de se meter em toda a conversa, observou. Eu também sou muito modesta e reservada, muito mais que meu marido. Você já ouviu coisa mais ridícula? Essa frase é uma prova de que ela não é exatamente o que a gente chamaria de modesta. O Sr. Van Damme, que se sentiu obrigado a explicar o muito mais que seu marido, respondeu calmamente. Não tenho desejo de ser modesta e reservada. Por experiência, a gente consegue muito mais sendo extrovertido. E virando-se para mim, acrescentou. Não seja modesta e reservada, Anne. Isso não vai ajudar você em nada. Mamãe concordou plenamente com esse ponto de vista. Mas, como sempre, a senhora Van Damme tinha de dar palpite. Dessa vez, porém, em vez de se dirigir diretamente a mim, ela se virou para os meus pais e disse: Vocês devem ter uma visão estranha da vida para dizer isso a Anne. As coisas eram diferentes quando eu estava crescendo. Mas talvez elas não tenham mudado tanto desde então, a não ser em seu lar moderno. Esse foi um ataque direto aos métodos modernos de criação defendidos por mamães em várias ocasiões. A senhora Van Damme estava tão chateada que seu rosto ficou de um vermelho vivo. As pessoas que coram facilmente ficam ainda mais agitadas quando sentem que vão ficando quentes do pescoço para cima e rapidamente perdem para os oponentes. A inabalável mamãe, que agora queria resolver o assunto o mais rápido possível, parou um momento para pensar antes de responder. Bom, senhora Van Damme, concordo que é muito melhor uma pessoa não ser modesta demais. Meu marido, Margot e Peter, são modestos demais. Seu marido, Anne e eu, embora não sejamos exatamente o oposto, não deixamos que se intrometam em nossa vida. E a senhora Van Damme disse. Mas senhora Frank, não entendo o que a senhora quer dizer. Sinceramente, sou muito modesta e reservada. Como pode dizer que sou intrometida? E mamãe? Eu não disse que a senhora é intrometida, mas ninguém poderia descrevê-la como uma pessoa reservada. E a senhora Van Damme? Gostaria de saber em que sentido sou intrometida. Se não cuidasse de mim mesma aqui, ninguém faria por mim e eu morreria de fome. Mas isso não significa que não seja tão modesta e reservada quanto seu marido. Mamãe não teve outra opção a não ser rir daquela defesa ridícula, o que irritou a senhora Van Damme. Não sendo exatamente uma debatedora nata, ela continuou seu relato grandioso numa mistura de alemão e holandês, até ficar tão enrolada nas próprias palavras que finalmente levantou-se da cadeira. Estava prestes a sair da sala quando seu olhar bateu em mim. Você deveria ter visto a cara dela. Por acaso, no momento em que a senhora Van Damme se virou, eu estava balançando a cabeça numa combinação de compaixão e ironia. Não foi de propósito, mas eu tinha acompanhado com tanta atenção as suas palavras que minha reação foi totalmente involuntária. A senhora Van Damme se virou e mandou um palavrão. Duro, alemão, feio e vulgar. Exatamente como se fosse uma mulher de pescador. Gorda e de cara vermelha. Tá bom, vamos seguir aqui. Foi uma satisfação ver isso. Se eu soubesse desenhar, gostaria de desenhar o rosto dela naquele momento. Ela parecia tão ridícula, aquela maluca idiota. Aprendi uma coisa. Você só conhece uma pessoa depois de uma briga. Só então é possível julgar o seu caráter. É uma das coisas, Anne. Tem mais coisa aí para você basear seu julgamento. Essa é uma das coisas. Assinado, sua Anne. Muito bem, pessoal. Acho que por hoje é isso, então. Vamos ficar por aqui, nesse clima, nessa torta de climão. Se você gostou, se você chegou até aqui, lembra de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando o diário. E eu vejo você no próximo vídeo, dia 29 de setembro de 1942. Um grande abraço.